Olá pessoal, hoje eu vim falar de dois sentimentos muito destrutivos que existem no ser humano. E logo de cara eu já vou dizendo que todo ser humano tem esse sentimento. Vou falar do ciúme e da inveja. Logo muito cedo eu aprendi a ter esse tipo de sentimento pela comparação constante que a minha mãe fazia entre mim e a minha irmã, pela preferência que ela tinha pela minha irmã e não por mim. Então logo cedo já foi desenvolvendo em mim o que já estava lá, né, dentro de mim, porque existe em cada ser humano, de maior ou menor grau, existe o sentimento de ciúme ou inveja. E inveja, né, porque os dois estão interligados. Os dois sentimentos estão interligados, o ciúme e a inveja. Então, logo cedo, eu fui ensinada a ter esse sentimento dentro de mim. Mas aí, quando eu me dei por si, né, quando eu cheguei à fase adulta, eu fiquei analisando. Tá, eu sei que eu fui comparada, eu sei que a minha mãe só gostava dela, eu sei que a minha mãe tinha preferência só por ela, né? E ali eu fiquei analisando. E como eu já conhecia a palavra de Deus, né, me considerava cristã, filha de Deus, eu de maneira nenhuma queria admitir esse sentimento dentro de mim. Eu falava, não é possível, eu conheço a palavra de Deus, eu vou aos cultos, eu canto, eu oro, eu leio a palavra, leio a Bíblia. Não é possível, eu não tenho esse sentimento. Mas eu ficava querendo entender que tipo de sentimento eu tinha. É ciúme ou inveja? Eu realmente não sabia. Porque a inveja é o ressentimento de algo pelo que o outro tem. A inveja é eu querer o que o outro tem. E na verdade eu não queria o que era da minha irmã. Eu não me ressentia pela minha irmã ter o carinho da minha mãe, ter o amor, ter a admiração. Eu não me ressentia pela felicidade da minha irmã, pela minha irmã ser a preferida. Eu me ressentia porque eu não tinha também. Porque a inveja, no maior grau, né? Porque existem graus diferentes. Tem aquele grau de inveja que você mata o outro para ter o que é do outro. A inveja no seu maior grau é você querer, não querer. Exemplo, a minha amiga tem um carro vermelho, eu acho bonito o carro vermelho. Eu vou comprar um carro igual o que a minha amiga tem. Eu quero ter um carro igual dela. Mas a inveja vai mais além. A inveja não quer, o invejoso ou a invejosa, ela não quer ter um carro igual a da amiga. Ela quer ter o carro da amiga. A invejosa, ela não quer ter um esposo carinhoso, provedor, romântico, igual o esposo da amiga. A invejosa quer ter o esposo da amiga, quer ter o marido dela, quer ter o que é dela. Isso é uma inveja no maior grau, né? E por muito tempo eu achava, não, o que eu sinto pela minha irmã é ciúme. É porque eu tenho ciúme do amor que a minha mãe dá para ela, da admiração que a minha mãe tem por ela. Só que eu analisando ao pé da letra, né? Eu fui lá no dicionário e eu vejo que o ciúme é posse, é medo de perder aquilo que você tem para outra pessoa. O ciúme é o medo que eu tenho de perder o meu namorado para outra mulher. O ciúme é medo que eu tenho de perder o meu cargo na empresa para minha colega de trabalho. Mas na verdade, no meu caso, não era ciúme. Eu analisando ao pé da letra, lá no dicionário sobre o que é ciúme, apesar que o ciúme está interligado à inveja, né? Mas não era ciúme porque eu não podia perder o que eu não tinha. Eu não podia perder o amor da minha mãe, a admiração, o respeito da minha mãe para minha irmã, porque eu não tinha isso. Era dado só a ela, né? Tinha comparação, tinha preferência, então não podia perder. Então não era ciúme. Logo eu tive que admitir, eu tive que tirar a minha máscara e perceber que o que eu sentia era inveja. Não inveja de querer o que é dela, inveja no caso de me ressentir pela felicidade dela,
de ficar triste porque ela é amada, porque ela é desejada pela minha mãe. Não, não era esse nível profundo de inveja, mas era uma inveja de ficar triste, ressentida pelo que ela tinha, o que eu não tinha. Lembra de Caim? Matou Abel porque Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel, então ele, por inveja, porque Deus aceitou o que era do irmão e não dele, ele matou o seu irmão. Lembra dos filhos de Jacó, que não podia falar pacificamente com seu irmão José, porque Jacó preferia mais o seu irmão. E por isso ele pegou o José com os 17 anos e jogou na cisterna e vendeu para um povo que ia para o Egito, que estava de passagem ali no deserto. Eles venderam o seu irmão. Quiseram matar, mas ali foi desfeita aquela trama. Um dos irmãos interviu, não permitiu que eles matassem José. Aí eles decidiram vender seu irmão para o Egito, para o povo que estava passando. Então isso era inveja. Por quê? Porque José tinha de Jacó o que eles não tinham de Jacó, do seu pai, que era preferência. Jacó preferiu José por ser filho da sua velhice e por ser filho da mulher que ele verdadeiramente amava, que é a Raquel, né? a sua esposa. Que Jacó tinha outras mulheres, mas ele amava a Raquel. E José era filho de Raquel, por isso que ele se apegou tanto a José. Mas por ele preferir mais a José, isso suscitou, acendeu a inveja e o ciúme dos seus irmãos. Porque inveja e ciúme estão interligados. Então o que é ciúme? Ciúme é posse, é medo de perder algo para alguém. Ciúme é posse. Então não era ciúme o meu caso, porque eu não tinha. Eu não podia perder aquilo que eu não tinha. O amor, a admiração, o respeito da minha mãe. Eu não podia perder porque nunca foi me dado isso. Eu não tinha isso. Então logo eu concluí que o que eu sentia era inveja. E o que é inveja? É querer o que o outro tem. É estar ligado à comparação. Quando eu entendi que a inveja está ligado diretamente à comparação, está ligado ao que o outro tem. Não necessariamente eu quero aquilo que é do outro, mas eu estou ressentida porque o outro tem e eu não tenho. Isso é inveja. E ali eu fiquei muito triste. Eu falei, nossa, eu estou tanto tempo na casa de Deus e tenho esse sentimento ruim, feio. Que a inveja é muito feia. É um dos 7 pecados, né? É o 7º pecado capital, é a inveja. E eu fiquei triste com aquilo, mas depois eu percebi que é inerente ao ser humano. Eu não posso ficar triste, mas ao contrário, eu tenho que fazer uma reforma emocional, eu tenho que fazer uma reforma íntima dentro de mim. Eu tenho que descobrir o meu valor, porque se na infância ninguém me deu valor, mas o meu valor está lá. Se na infância eu não fui aceita, mas eu fui aceita por Deus, eu fui aceita por Jesus Cristo, e isso para mim basta. Quando eu descobri o meu valor em Deus, aquilo ali eu fui pedindo ao Senhor para tirar do meu coração. Porque eu não preciso. É natural o ser humano ter inveja, é natural do ser humano ter ciúme. Mas eu não preciso viver uma vida de inveja, eu não preciso invejar o que é dos outros, porque Deus tem para preencher o que eu preciso, para preencher o vazio, as lacunas da minha alma. Deus tem para preencher. Então, a inveja é cobiçar o que é do outro. Eu não queria o que era dela, mas eu ficava ressentida por ela ter e eu não ter, né? É o desejo de ter o que é do outro, é tipo a dor de cotovelo por perder para o outro. Por isso que está interligado ao ciúme. Eu sinto dor de cotovelo porque ela tem e eu não tenho. Porque ela tem o amor da minha mãe, a admiração da minha mãe e eu não tenho. Mas quando eu li a palavra do Senhor em 1 João 4, versículo 18, fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em outras traduções fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Porque aquele que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor. E qual é o medo? É o medo da comparação, é o medo da rejeição, é o medo do abandono.
E quando nós nos enchemos do verdadeiro amor de Deus, que é Jesus Cristo, isso nos preenche. Isso preenche as lacunas da nossa alma. E ali todo o medo de ser comparado, o medo de ser rejeitado, abandonada ou desprestigiada, o medo de que alguém vá ficar com o outro, prefira o outro e não a nós, isso é lançado fora, isso é expelido, jogado para fora do nosso coração, quando nos enchemos do amor de Deus, quando entendemos que em Cristo Jesus fomos adotados por Deus, somos filhos de Deus. Eu não sou mais escrava do pecado, não sou escrava da inveja, do ciúme, não sou escrava do vitimismo. Eu sou filha de Deus e isso para mim basta. Se a minha mãe não me deu amor, Deus me amou. Porque em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu tenho o amor de Deus, eu tenho a aprovação de Deus, eu tenho o olhar de Deus para mim, porque Ele me amou. E quando eu entendo isso, que eu tenho um pai, que eu tenho uma paternidade, então toda inveja, todo medo, todo ciúme, todo vitimismo é jogado para fora, é lançado fora. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E foi aí que eu passei a receber a cura. Foi aí que eu passei a ser restaurada. Quando eu entendi que o amor de Deus é suficientemente para mim. Basta. O amor, o cuidado de Deus para a minha vida, basta. Eu não preciso mais de nada nem de ninguém, porque Deus para mim já é o suficiente. E essa é a palavra de hoje. Shalom para todos.